de chuva, dia cinzento, mais um dia muito triste para todos nós hoje, com a chegada do corpo de Gugu Liberato direto de Orlando. E sabe, nessas horas quando você materializa, né? Quando você vê aquele caixão descendo do avião, aí você diz, é verdade, é real, aconteceu. E nossa equipe de jornalismo está pronto, a postos, para fazer toda a cobertura que você vai ver ao longo da nossa programação. A nossa querida Fernanda Siqueiroli está na Assembleia Legislativa e eu vou chamá-la nesse momento. Bem-vinda, bem-vindo você, telespectador, também, porque é tão difícil a gente dizer boa tarde, bem-vindos, não é mesmo, Fernandinha? Bem-vinda. Exatamente, Olga. É difícil a gente começar com um boa tarde, mas na medida do possível nós estamos aqui para trazer a melhor cobertura para você que acompanha a programação da Rede TV. Nós estamos exatamente na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde neste momento acontece o velório do apresentador Gugu Liberato. Lembrando que o corpo partiu ontem de Orlando, na noite de ontem, chegou aqui no Brasil por volta de 6 horas da manhã no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, e seguiu para cá, para a Assembleia Legislativa. O velório iniciou fechado para a família e amigos mais próximos, e agora ao meio-dia que será aberto ao público e todo mundo vai poder se despedir do apresentador. O velório corre até amanhã, às 10 horas da manhã, quando ele segue para o cemitério Getsemane, no Morumbi, onde ele vai ser enterrado no jazigo da família. Ao lado do caixão de Gugu estão a companheira Rose, né, que acompanhou o Gugu aí durante toda a sua vida, os filhos João Augusto, as gêmeas Maria e Sofia, os irmãos Amandil e Aparecida Liberato e a mãe Dona Maria do Céu, de 90 anos. A expectativa é grande aqui para a vinda de muitos amigos de televisão, entre apresentadores, diretores, claro, a vinda de Silvio Santos, existe uma expectativa muito grande. Por aqui, por enquanto, já passaram Kiko, Leandro e Bruno do KLB, o comandante Hamilton, que foi grande parceiro de Gugu Liberato, o governador de São Paulo, João Dória, e nós permanecemos aqui para poder acompanhar a chegada de todo mundo que vem se despedir do Gugu. Lembrando que ele sofreu um acidente doméstico no dia 20 de novembro, né, na semana passada, quando ele estava na sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, subiu no sótão para fazer um reparo no ar-condicionado. Ele pisou num chão mais frágil, que é um chão de drywall, o chão cedeu, ele caiu, bateu a cabeça, foi levado às pressas para o hospital em Orlando, ficou 48 horas em observação, mas infelizmente na última sexta-feira, dia 22 de novembro, foi constatada a morte cerebral de Gugu Liberato. Lembrando também, vale ressaltar isso, que ele foi doador de órgãos, ele beneficiou cerca de 50 pessoas. Mesmo após sua morte, Gugu continuou fazendo bem para muita gente. E nós continuamos aqui acompanhando, trazendo, como eu disse inicialmente, toda a cobertura completa. Continuem acompanhando a programação da Rede TV ao longo da tarde, no programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão, depois no Tricotando, no TV Fama, com entradas ao vivo durante o nosso jornalismo. E amanhã, eu mesma, Fernanda, estarei com você, Olga, e todo mundo que está acompanhando o seu programa, diretamente do cemitério Getsemane, para mostrar como será o enterro de Gugu Liberato, Olga. Eu imagino você aí, Fernanda, hoje, amanhã também, nessa cobertura. Eu não sei se você teve essa sensação também. Primeiro que dá uma vontade muito grande da gente chorar, né? Dá uma vontade, sim, você vê que é verdade. Porque até que estava lá nos Estados Unidos, sei lá, parecia assim, não, mas é verdade, assim. Que sensação você teve, você que está aí, quando você viu o caixão chegar na Assembleia, Fernanda? Me conta, você que está aí tão perto. Olga, eu fico arrepiada com as suas palavras, porque isso que você descreve é um sentimento que todos nós, dentre repórteres, cinegrafistas, produtores, todo mundo aqui está exatamente com essa mesma sensação. É um momento de comoção até para nós da imprensa, porque a gente sempre admirou o Gugu, né? Mesmo quando eu era pequena, quando eu nem sonhava em trabalhar com jornalismo, já admirava, já acompanhava o Gugu. Então isso que você está dizendo, a ficha ainda não caiu. Até mesmo quando a gente vê o caixão entrando, os familiares ali não param de passar coroas aqui. Já passou a coroa da Angélica e do Luciano Huck, da equipe do SBT, do Silvio Santos. E realmente isso que você disse faz todo sentido. A gente está aqui tentando fazer o melhor do nosso trabalho, mas não dá pra gente não se emocionar, Olga. É difícil, Fernanda. Minha linda, você vai ficar aí, eu aqui, e qualquer coisa, precisando daí algum
um fato extraordinário, me chama ou eu também volto a te chamar, tá bom, linda? Obrigada por enquanto. Agora eu vou chamar Augusto Xavier, direto do nosso departamento de jornalismo, também nosso jornalismo, a postos, fazendo toda a cobertura durante a programação e também logo mais no Rede TV News, né? Boa tarde, Augusto, querido. Que dia triste, né? Boa tarde, Olga. Realmente a morte prematura do Gugu deixou a todos, né? Todos muito chocados. Chocou a todo o Brasil, principalmente porque o Gugu era um apresentador muito querido por todo o Brasil, né? Pelos quadros que ele criou, pelas canções que ele tornou populares, por ser um produtor, ter lançado tanta gente, né, Olga? E uma morte assim que fica difícil, né, da gente entender como pode acontecer num momento tão íntimo, né, quando ele estava de folga com a família na sua nova casa que tinha acabado de adquirir agora em julho, uma queda assim inexplicável e a morte tão repentina que chocou a todos nós aqui no Brasil, né, Olga? Você sabe, Augusto, porque num momento como esse, a gente ouve muitas entrevistas, muitos profissionais dando entrevista para nós, para outras emissoras, para rádio, você lê jornal e tudo mais. E alguns geriatras, inclusive médicos, né, falando assim, que sempre, aliás, aqui no programa já fiz várias vezes, não que o Gugu fosse velho, claro que não é isso, porque uma pessoa hoje com 60 anos não é tida como velha, mas eles se referiam ao cuidado que nós precisamos ter com acidentes domésticos, que é coisa que a gente não se toca, que é possível acontecer com qualquer um de nós, você subir numa escada, Augusto, para trocar uma lâmpada, né? Ou como o Gugu que subiu no sótão para resolver o problema do ar-condicionado. Ou como a mãe da Sônia Abrão, nossa colega, que tropeçou num tapete e ficou numa UTI. Quer dizer, isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é mesmo? Exatamente, Olga. E olha, então, Olga, você disse tudo, Olga. A gente segue aqui acompanhando, muito triste, né, esse acontecimento, o último adeus ao apresentador Gugu Liberato. A cerimônia foi aberta agora ao público, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele está sendo velado neste momento, né? E a gente vai ver toda essa emoção agora neste momento. A gente vai para lá acompanhar o velório. Nós estamos ao vivo com a repórter Estela Freitas, que traz mais informações de lá do local, onde vai ser o velório de Gugu Liberato até o enterro amanhã de manhã, Olga. Estela. Okay. Ao salão principal da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde já está o corpo do apresentador Gugu Liberato. Chegou aqui por volta das 10h30 da manhã. Ele veio do aeroporto de Viracopos, em Campinas, para cá. Levou cerca de 2 horas para chegar aqui. A família acompanhou esse trajeto também, não teve cortejo. Eles vieram acompanhando numa van ao lado. Ao chegar aqui, o filho mais velho do Gugu ajudou a levar o caixão lá para dentro, João Augusto Liberato. As gêmeas Sofia e Marina também estão lá dentro, junto com a mãe do Gugu também, Maria do Céu, que tem 90 anos. Ela chegou aqui de cadeira de rodas e entrou de cadeira de rodas através dessa rampa aqui também. E também a companheira do Gugu, Rose de Mateu, está lá dentro. Então, esse momento é a família que está acompanhando o velório. Alguns amigos começam a chegar aqui. A gente viu alguns colegas nossos do SBT também, de outras emissoras que estão chegando aqui a todo momento, coroas de flores também. Agora há pouco chegou o governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele falou com a imprensa, ele veio prestar as condolências aqui à família, falou sobre o Gugu como profissional, como apresentador, a perda de um apresentador tão grande para o Brasil, e também falou como amigo. Eles eram amigos, o João Dória falou que eles frequentavam a casa um do outro, então ele veio aqui também para prestar essas condolências. A gente sabe as informações aqui ao meio-dia agora. O velório abre, ele fica aberto ao público, tem muita gente lá fora, muitos fãs, mesmo debaixo de chuva, a chuva começa a apertar cada vez mais, mas tem gente aqui desde a madrugada que veio para acompanhar, dar o último adeus ao Gugu aqui. Daqui a pouquinho vai ser aberto ao público e o velório segue até amanhã, 10 horas da manhã. Depois, o corpo vai ser encaminhado num carro dos bombeiros até o cemitério Getsemane, que fica no Morumbi, também aqui na região sul de São Paulo, e a gente vai acompanhar todo dia aqui desse velório, Augusto. Obrigado, Estela. Então, Olga, neste momento, né,
o público demonstra o carinho que tinha com o apresentador Gugu, né? Pelo enorme talento, pela simpatia dele. A gente vê o Gugu nessas imagens trabalhando, né? Aquele sorriso de menino, é a marca registrada dele, né? O talento, a generosidade, lançou inúmeros artistas ao estrelato também, não é, Olga? Verdade. O Gugu, ele era essa pessoa tão generosa em vários momentos da vida dele. E uma coisa que a gente precisa ressaltar, né, Augusto? Ele não era só o apresentador, né? Ele era o empresário, ele era o promotor, ele era o homem que colocava a mão sobre a cabeça das pessoas e falava, vem comigo, e levava as pessoas ao estrelato, né? Então, ele foi esse homem que campeou por vários caminhos, né? Não apenas o palco, onde ele dominava como ninguém, e que era o lugar que ele mais amava ficar, fazer os seus programas, mas as pessoas com aquele coração generoso, né? Todas as pessoas que ele ajudou e quantas pessoas que ele lançou no meio artístico e que estão aí hoje dando depoimentos pelo Brasil inteiro, sendo gratas a ele. Então, olha, você não vai encontrar ninguém nessa vida que fale uma vírgula de Gugu, né? É só amor, é só carinho. E depois, mesmo com a sua morte, ele se doa por inteiro, né? Para que outras pessoas possam viver com seus olhos, o seu coração, os seus pulmões, seus rins, seu fígado, né? Lindo isso, né, Xavier? Mais generosidade ainda, né? Depois da morte, né? Já que é uma marca também registrada do Gugu, né, Olga? Verdade. Exatamente. Você vai ficar por aí atento e eu tô aqui. Qualquer coisa me chama, tá? Tá bom, Olga, até já. Até já, muito obrigada. A gente estava falando do governador que passou por lá. Você tem o governador aí, Celso? Vamos ouvir as palavras do governador Dória, que acabou de passar pelo velório de Gugu Liberato. Pessoal, eu vim aqui prestar minha solidariedade à família do Gugu Liberato e também à memória do Gugu Liberato. Nós fomos amigos, convivemos durante muitos anos, nos frequentamos, ele frequentou minha casa, eu frequentei a casa dele, as nossas famílias. Um rapaz de excelente formação religiosa, um cidadão brasileiro, um apaixonado pelo seu país, um entusiasta da sua profissão, um homem generoso durante toda a sua existência, ajudou muitas pessoas silenciosamente, como sempre ele praticava o bem de maneira silenciosa e discreta. O Brasil não só perde um grande apresentador, como perde um grande brasileiro. Que dia, hein? Eu tô aqui com o doutor Júlio. Doutor Júlio é neurocirurgião e já nós vamos falar também sobre esse acidente que acometeu o Gugu, né? Falar sobre transplante, porque é um momento, sim, que a gente sabe. Um episódio como esse, doutor, dá uma guinada, né? Com certeza. Conscientiza muito as Com pessoas, certeza. né? Dois fatores, né? O trauma, o acidente, que é o que mais mata até os 40 anos, e como você falou, a população está vendo mais. E a outra questão do transplante, que é um tema difícil da gente falar, né? Só nessas situações de alguém tão querido, que tem um ato de solidariedade, permite, né? Eu tenho aqui uma relação, a gente tem 40 mil pessoas esperando na fila. Você, doutor Júlio, também acompanhou, né, a vida do Gugu, né? Todos nós, né? Todos nós, não tem como, né? Eu vou falar com o Afonso Negro, que, aliás, viveu momentos incríveis, né? Ao lado de Gugu, que lançou o dominó. Afonso, obrigada por nos atender, meu querido. Que momento triste, né? Não queria falar com você num momento tão ruim assim, viu? Oi, Olga, querida. Bom dia a todos, boa tarde, né? Boa tarde. É realmente uma tragédia. Eu estava vendo hoje, aqui pela televisão, pela cobertura que vocês estão fazendo, a mãe dele de cadeira de rodas. Eu acho que deve ser, com certeza deve ser o pior momento, porque não é a ordem natural da vida, né? Não é a ordem natural da vida uma mãe enterrar um filho. Afonso, você conviveu com o Gugu por quantos anos? Olha, eu entrei no dominó com 14 e saí com 22, né? Foram 8 anos. 8 anos. 8 anos. Eu estava falando há pouco aqui com o Augusto Xavier, o Gugu não era apenas o apresentador, né, Afonso? Ele era o empresário, ele era o homem que fazia, porque ele conhecia muito de produção, então ele era muito criativo, né? O apresentador todo mundo conhece, né? O empresário só quem estava ali. O escritório Promoarte
chegou a ficar gigantesco, né? Teve artistas como Leandro Leonardo, Christian Ralph, e já eram artistas famosos, mas que tiveram os lançamentos, né? Dentre eles, Dominó, Banana Split, Polegar, Marcelo Augusto, Conrado. Então, assim, é um cara que tinha uma visão, e mais do que visão, acho, uma coragem. Ele apostava pesado mesmo. Ele tinha uma estratégia de marketing que eu não vejo hoje em dia nos artistas de hoje. Eu lembro que o Dominó foi lançado no Fantástico, num domingo. No outro sábado a gente estava no Viva a Noite, que era o programa dele. Na outra semana, que era, sei lá, 8 dias do lançamento, a gente já era disco de ouro e já não saía na rua. Era uma coisa, os fenômenos que ele criava eram muito rápidos, né? E, mais que rápidos, duradouros, né? Uma boy band durar 8 anos, acho que o Dominó foi a única. É verdade, porque agora é tudo assim, né? Começou, 3 meses depois sumiu, ninguém mais ouve falar, né? Evapora, é diferente. Você naturalmente tem boas lembranças. Vocês levavam bronca, de repente, dele, essa coisa de sempre querer o melhor, porque vocês eram os pupilos, né? Ele cuidava de vocês com um carinho todo especial, porque queria que vocês fizessem sucesso, como fizeram, né? Ele era também o tipo aconselhador. O Gugu, assim, ontem me perguntaram sobre como era trabalhar com ele e com os Trapalhões, né? A gente fez 5 filmes com os Trapalhões, né? E eu lembro que eram completamente diferentes. Nos Trapalhões, Dedé, Didi, Mussum, Zacarias, a gente só tinha brincadeira, farra. Então a gente ria o dia inteiro no set de filmagem, era uma coisa muito descontraída. O Gugu era o profissional. O Gugu era o cara que chegava e falava, e aí, decorou o texto? Você sabe que a hora que falar gravando não pode errar, né? Então, assim, esse pegar no pé, vamos dizer assim, me transformou no profissional que eu sou hoje. Hoje, além de cantor, eu produzo vários artistas e eu vi muito de como conduzir uma carreira naqueles 8 anos. Sei. E isso, com certeza, me fez um profissional melhor. Um aprendizado para a vida toda. Tão bonito ouvir isso de você, porque você segue com a tua carreira linda, tua família. Ele foi, além de empresário, amigo, um pai, um irmão, que ajudou na sua formação, inclusive, porque você era um garoto. Então, é para sempre, né, Afonso? É para sempre. É para sempre. É um momento que, se você estiver do lado das pessoas erradas, a sua vida com certeza vai dar errado. Não tem como. 14, 15 anos é a formação de caráter, disciplina, profissionalismo, tudo que esse meio precisa. Porque quem está em casa vê muito o artista como uma grande festa, uma grande farra, né? A grande festa é aquele 1 hora do show. As outras 23 horas é muito trabalho para chegar ali. E aí, se você não tem essa consciência... E de que outra coisa também importante que a gente aprendeu com ele, com a simplicidade dele, que a nossa carreira era como se fosse um médico, um pedreiro, um advogado, não interessa. É uma profissão. Você tem que levar ela muito a sério. Tá aí. Então a gente nunca se deslumbrou também. Eu nunca vi ele maltratar um funcionário, um músico, alguma coisa, um produtor. Isso tudo, com certeza, a gente traz na nossa memória daquelas coisas assim que riscou o cérebro, né? Seja profissional, seja correto, pra sempre, você vai chegar lá. Só para fechar, o que você gostaria de falar para ele hoje, se você pudesse? Eu acho que é total gratidão, né? Muito obrigado por esses ensinamentos que, quando eu tinha 14, 15 anos, eu talvez não levasse tão a sério, né? E aí eu fui crescendo, fui entendendo, e isso é o que eu te falei e repito, me tornou um profissional melhor, não tenho a menor dúvida disso. Gratidão. Obrigada por você nos atender. Tenha um bom dia, Afonso. Um bom dia e que Deus ampare essa família tão querida, que tem tanto amor ali. Eles vão ter força para passar por essa, tenho certeza. Verdade. Um beijo, meu querido. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Para a família, as nossas orações, né? Para que eles se fortaleçam, para que consigam cruzar esse pedaço de estrada tão difícil, né? Doutor Júlio está aqui comigo, Júlio Pereira. Ele é neurocirurgião. Então você é o homem que opera a cabeça das pessoas. Sem dúvida. É uma das partes mais delicadas do nosso corpo. A gente vendo assim a história do Gugu, né, a gente lembra o nosso dia a dia, né? Eu falo que quando morre alguém, né, com grande repercussão, é como se o país estivesse meio de luto, né? Sim. Um clima difícil, né? E o dia a dia, meu neurocirurgião, às vezes é assim, porque você dá muita notícia ruim para as pessoas. Sim. O que mais mata no mundo é o trauma até os seus 40, 50 anos de idade. E como você falou, a população está envelhecendo. É o trauma
Do braço, da perna, da bacia? O crânio encefálico, é o do crânio? cérebro. É o do cérebro. Porque os outros órgãos, né, você fixa, você coloca, até fratura de fêmur, que é comum no idoso, né? Você sempre conhece alguém ou a história de alguém que colocou a prótese. Agora a cabeça não. O crânio é mais complicado porque o cérebro é um órgão que não se regenera. Então, quando você tem um dano definitivo, é difícil, né? Nem todo tem um dano definitivo, você retornar. Ele estava me explicando aqui quando chegou, gente, aonde que foi a pancada? Vem me mostrar, Isso. onde que foi a pancada que o Gugu levou? O que é importante? O cérebro, ele está dentro de uma caixa craniana. Ah. Então, quando a pessoa cai, a gente diz que tem um mecanismo que o caixa craniana bate no local e o cérebro se movimenta um pouco. E, às vezes, dá o sangramento difuso, que é o relato do médico que viu o caso, né? Tá. E um dos locais mais sensíveis é nessa região que a gente chama região temporal. Aqui. Isso. Que Isso se a gente aqui. pegar aqui na nossa Que é cabeça, onde? esse ossinho, É aqui. ele é um dos mais frágeis. Então, às vezes, quando você tem uma pancada nesse local específico, você pode ter um hematoma, um sangramento muito intenso. Tá todo mundo aqui no estúdio botando a mão aqui. Onde que fica, doutor? Isso, essa Mostra está aqui. perfeitamente nesse É local. aqui? Isso mesmo. Todo Nossa, esse e osso até aqui dói se a gente aperta. é o osso mais frágil que a gente tem dessa parte do crânio, que quando você tem uma pancada direta nesse, aqui na frente é mais difícil, aqui no meio é mais difícil, mas essa região, às vezes, é um local que você tem um sangramento, que a gente chama hematoma extradural e outras hemorragias subaracnoide por causa dessa pancada específica. Já já o doutor Júlio vai mostrar pra gente, coisa que nunca nenhum médico me falou. Já fiz várias pautas dessa. Onde é que o cérebro morre? Onde os médicos fazem os testes? Você está vendo um cérebro aqui, né? Eu vou te mostrar já já qual que é o exame que é feito que detecta que o cérebro está morto. Me espera um minutinho aqui, doutor. Vem pra cá. Um espetáculo. Ah, Fernanda, eu vou chamar a Fernanda Siqueiroli? Oi, Fernandinha. Diga aí, meu amor. Você tá aí na Assembleia, né? Vamos lá. Exatamente, Olga. A gente se aproximou um pouquinho mais do salão principal, onde está acontecendo o velório nesse momento, para mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, foi aberto ao público, né? E passa de tudo. Gente com faixinha na cabeça escrito Gugu, gente com cartaz. Todo mundo veio se despedir do Gugu Liberato. Mas eu vou pedir agora para o meu cinegrafista Eliakim mostrar lá dentro do salão, que tem um painel enorme, 2 painéis, aliás, enormes, maravilhosos, com fotos do Gugu, em vários momentos da carreira dele. Tem um outro do outro lado que a gente infelizmente não consegue mostrar, que tem fotos dele até com o Silvio Santos, mas é para mostrar para vocês o quanto tá cheio, o quanto tem gente querendo se despedir do Gugu Liberato, dentre populares, amigos, familiares. Luiz Bate passou por aqui agora há pouco, super abalado, ainda não parou para falar com ninguém. A gente vai tentar pegar ele na volta, mas é como você disse na nossa primeira entrada, Olga, é muito emocionante, e mostrar isso aqui para vocês agora de pertinho é mais emocionante ainda, Olga. Nossa, menina, esse painel, boa ideia esse painel, né? Com certeza, a nossa querida Esther Rocha, que está à frente de toda essa organização. Porque a gente olhando assim, né, Fernanda, você que chegou aí com a nossa equipe, com ele aqui, tá tudo organizado, foi tudo muito bem pensado, não é mesmo? Mas dá um trabalho muito grande isso para não gerar nenhum tumulto, não é mesmo? Porque é muita gente, né, Fernanda? Exatamente, Olga. Você ressaltou muito bem aí o quanto está bem organizado esse velório. A gente pode ver que tem grades para os populares, tem grades aqui para a imprensa. A gente está conseguindo exercer a nossa profissão, fazer a nossa função, o nosso trabalho para levar boas notícias, para levar o melhor da notícia para vocês, de uma maneira muito tranquila e livre, né? Sem tumulto. A Esther Rocha, como você disse, desde o acidente até antes de comunicar realmente o falecimento do Gugu, ela mantinha a imprensa sempre informada, com boletins diários, às vezes mais de um boletim por dia. A todo momento a assessoria de comunicação do Gugu mantendo a gente bem informado, e a gente está aqui diante dessa imagem, como você disse, bem organizada, mas estamos aqui, infelizmente, nesse momento duro para todos nós, Olga. Ok, minha linda, daqui a pouco eu te chamo novamente. Obrigada por agora. Daqui a pouquinho também vou chamar Augusto Xavier, da redação, né, Augusto? Você está aí, a postos? Estamos acompanhando aqui o velório do Gugu, né, Olga? Olha, a repórter Estela Freitas está lá na Assembleia Legislativa de São Paulo e vai conversar agora ao vivo com um colega muito querido de todos nós, e especialmente do Gugu, que trabalhou muitos anos com ele, né? O comandante Hamilton. É com você, Estela. O Celso.
Oi, Augusto, bom dia novamente, bom dia a todos. Aqui ao meu lado o comandante Hamilton, que conhecia Gugu há 26 anos, era amigo, né? Trabalhou com ele há 15 anos, então Gugu teve uma grande influência ao longo da sua trajetória, da sua carreira, né? Então queria que você falasse um pouquinho esse momento sobre essa homenagem que você está prestando aqui hoje também. Oi, Augusto. Oi, Olga. É difícil, né? Muito difícil. Mas tanto é que eu não consegui ficar lá muito próximo. Mas nós temos que lembrar, eu estava falando agora com a Estela, a gente tem que lembrar dos grandes momentos. O Gugu, nós que o conhecemos muito bem, o Gugu era um ponto de luz. Ele distribuía a luz dele com as pessoas. Então a grande mensagem dele, que nós não podemos esquecer, é que o Gugu distribuía, tanto é que, olha, até o corpo dele, né? Ele foi distribuído, a última coisa que ele tinha. Então ele distribuía a luz, a energia, a força. O comandante Hamilton e o helicóptero, Augusto, e Olga, só existe porque o Gugu deu a chance. Ele abriu o palco dele para o helicóptero hoje faz parte é um artista na televisão brasileira. Eu tive a felicidade de ser o piloto escolhido, porque o Gugu viu essa oportunidade e abriu para mim, assim como o Gugu abriu o espaço dele para várias bandas. Você vê KLB, muita gente nasceu no palco do Domingo Legal. E outra coisa importante, nós estávamos falando agora há pouco, a última vez que eu falei com o Gugu foi sobre a união. A gente falou sobre, a gente falou sobre a união que nós tínhamos no programa Domingo Legal. Por isso que foi o maior programa de audiência no SBT, passou de 40 pontos. Por quê? Tinha união entre as pessoas. Nós estávamos falando que ele ficava muito lá nos Estados Unidos. Ele falou, Estados Unidos, né? A gente tá falando sobre a Flórida, que parece um pântano. Toda vez que for fazer alguma coisa, tem que jogar areia. E o Brasil não. O Brasil é o país mais rico do mundo em recursos minerais. O que falta no Brasil? Falta união. Então, a grande mensagem para nós que gostávamos do Gugu, se nós queremos guardar alguma coisa e retribuir, nós temos que lembrar da distribuição. Distribuir, dar. Quando você dá alguma coisa, você recebe em dobro. Então, vamos dar aquilo que a gente tem de bom, né? E vamos nos unir. Se houver união entre os brasileiros, nós teremos o maior país do mundo. Gente, vamos lembrar disso. União na família, depois união no bairro e união no país. Usar a generosidade que o Gugu tinha, né, pra gente seguir aí de exemplo. Esse contato que você fez com ele, esse último contato foi quando? Foi agora há pouco. Foi, acho que, uns 20 e poucos dias atrás. A gente só que foi por telefone. A gente estava se falando e ele falou que ia passar o final de ano lá nos Estados Unidos, né? Então a gente acabou falando sobre os Estados Unidos. A notícia do acidente, como é que você recebeu? Cara, quando eu ouvi, eu falei, caiu, deve ter quebrado a perna, né? Aí, foi o máximo, quebrou a perna, de repente, aí ele bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Aí eu fiquei super preocupado. Mas aí depois começou a piorar as mensagens, as informações, a gente ligava, aí de repente eu falei, puxa vida, eu fiquei... Mas eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. Aliás, não estou acreditando ainda. Então, por isso que pra mim ele não morreu não. Sabe, assim como a gente não consegue, não é tangível o ar, algumas coisas, o amor, a energia, são coisas que não são tangíveis, o Gugu também continua entre a gente e com essa mensagem de união e distribuição. Perfeito. Muito obrigada, viu, comandante Hamilton? Assim como ele, muitos amigos também estão chegando a todo momento e passam ali pelo salão principal da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, onde está acontecendo o velório neste momento. O velório foi aberto ao público, então a gente vê aqui desse lado tem uma fila, as pessoas vão chegando, vão se aproximando. Aqui desse lado são todos fãs, né? Fãs curiosos que vieram aqui prestar as últimas homenagens também. A passagem deles é muito rápida ali pelo salão, então eles entram, na verdade a fila meio que não para, a fila passa no entorno do caixão e o pessoal aqui por outro lado já está saindo. Eu conversei com algumas pessoas muito emocionadas aqui também, muita gente trouxe cartazes em homenagem, trouxe flores, então a gente está acompanhando todo esse movimento aqui no velório do Gugu. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Estela. Olha, algo é isso, né? O Gugu, muito querido pelos colegas, pelos amigos e pelos fãs de todo o Brasil, recebe agora essas homenagens, Olga. Tá certo, meu querido. Daqui a pouquinho você volta. Que horas são agora? 38, né? Tô aqui, só chamar, tá, Augusto? Obrigado, Olga. Até já. Daqui a pouquinho também, eu tenho um cérebro aí sobre a mesa e daqui a pouco eu vou mostrar com o Dr. Júlio onde é que os médicos detectam a morte cerebral.
né? Qual é a parte do cérebro? Eu também não sabia, mas vou já mostrar para você. Para cá, doutor Júlio, que eu tô curiosa e quero mostrar para o meu público, doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião. Quando a gente tem um acidente como este que o Gugu teve e que se fala em morte encefálica, a gente imagina o cérebro todo, sei lá, destruído, cheio de sangue. É por aí também. Também, isso. O que confunde bem as pessoas vamos dar exemplos assim de personalidades, né? Como o Schumacher, que teve um acidente forte, né? Como o Felipe Massa, no carro em alta velocidade, né? E a gente fica confuso porque algumas pessoas sobrevivem, às vezes uma queda pequena, como a do Gugu, né? 4 metros, porque a pessoa falece, né? E tem uma morte cefálica. O mais importante é o seguinte, cada região do cérebro, ele tem uma função. Tá. E o grande centro que a gente chama é o tronco encefálico. Então, quando o tronco encefálico, que é essa parte que você estava chamando a atenção, ele para de funcionar, a gente consegue dizer e afirmar que essa pessoa não sobrevive, ela já faleceu. Então, o tronco encefálico hoje, eu digo que é a evolução da medicina, né? Porque antigamente, quando uma pessoa, o tronco não funcionava, ela morria em minutos. Com o surgimento das UTIs, né, na década de 50, começou a ser uma pessoa que não tem o centro respiratório funcionando, mas ela está viva pela nossa interferência humana na terapia intensiva. Então, a gente começou a criar protocolos, é da década de 60, na Harvard, que começou a debater isso e criou critérios que foram evoluindo no decorrer do tempo e no mundo todo é aceito. Então, quando a pessoa está definido que tem uma morte encefálica, é morte. A gente usa o termo morte encefálica porque tem um protocolo de Não tem volta. volta. Não tem volta. Por que as pessoas confundem? Por que causa tanta confusão? Porque tem pessoas que têm coma profundo, que ela não reage, ela está parada, mas ela está respirando sozinha, o coração dela está batendo sozinho, porque o tronco está preservado. Então é possível que alguém não interaja, ela fica no estado vegetativo, que a gente chama, né? Mas por que usa esse termo? Porque o tronco está preservado. Quando a gente diz que teve morte encefálica, é porque é algo definitivo. O tronco encefálico, que coordena a respiração, tudo isso parou de funcionar. Só um pouquinho, dá licença aqui, doutor. São 2 ramificações aqui, sim, porque nós temos Perfeito, de um o lado e nosso do outro. cérebro é em 2 lados, né? Perfeito. Ele é dividido. Então, você consegue ver aqui, ó, eu quero mostrar de um jeito bem bacana, porque nunca, ó, é esse tronco, isso aqui é chamado tronco, gente. Tronco encefálico. É aqui que está decretada a morte do paciente. E aí, quando decretada está, não tem volta. Não tem volta. Por que nós temos um grande problema no Brasil com relação à doação de órgãos? Porque quando se deu a morte aqui, não tem volta e aí pode-se já tirar os órgãos. Perfeito. Esse caso do Gugu é bem emblemático porque o trauma é justamente assim, né? Alguém que a gente ama, está bem, está ativo, de repente Sim. alguém diz que sofreu um acidente e de repente a família chega no hospital e o médico dá notícia que não está encontrando algumas funções, que não vai submeter ele à cirurgia e que vai avaliar para ver se não vai abrir o protocolo de morte cefálica. Então o trauma é muito grande, é muito forte isso, Porque como é que eu vou entender, né? O meu familiar está lá, o coração está batendo. Isso. O coração está batendo, ele não está morto. Perfeito. Como é que eu vou autorizar a retirar os órgãos? Perfeito. É forte. É forte, né? Eu costumo dizer que é contraintuitivo. Nossa intuição de ser humano, né, historicamente foi assim. Se você vê o coração batendo, está respirando, está vivo. Isso. Então, a medicina ela evoluiu a um ponto para dizer, eu consigo manter a pessoa com o coração, com a respiração batendo, mas o cérebro não é possível ser revertido. Certo. Então, assim, é uma evolução, é relativamente recente, e isso é tão forte que até lei define isso, né? Então, hoje, né, até a Câmara dos Deputados teve que aprovar, o Conselho Federal de Medicina, a legislação do Brasil é uma das mais rigorosas, porque é necessário que 2 médicos independentes façam esse teste da função do cérebro, é obrigatório fazer exame aqui no Brasil. E, além disso, depois disso, da autorização da família para abrir o protocolo, que a família vai decidir se doa ou não. Então, é algo muito bem estabelecido. 36.038 pessoas hoje esperam em uma fila. Córnea, fígado, rim e tudo mais. A Fernanda Siqueiroli, que está aqui, lá direto da Assembleia. Diga, Fernanda, querida. Olga, o velório continua, não
para de chegar gente, tá cada vez mais cheio. Agora acabou de chegar o André Bancoff, que foi quem abriu o programa Canta Comigo ontem, trabalha com o Gugu, né? A Mara Maravilha também chegou, porém ela tá lá embaixo conversando com a imprensa, porque tem muita gente da imprensa aqui, então ela tá falando devagarzinho, ela ainda não chegou até a gente, ela tá lá embaixo, mas a Mara Maravilha, que é grande parceira do Gugu, que foi uma das que deu entrevista pra gente, inclusive pra Rede TV, pro TV Fama, pro Tricotando, dizendo o quanto ela estava sentida com a partida de seu grande amigo, que é Gugu Liberato. A gente permanece aqui, os artistas estão começando a chegar, e aí eu peço mais uma vez que você, que está ligado no programa da Olga, continue ligado aqui na Rede TV, porque ao longo da nossa programação, em todos os programas, a gente vai entrar com exclusividade, com muita gente que está passando por aqui pelo velório do Gugu. Tá certo, Fernanda, que faz dupla com ele aqui. Daqui a pouco eu te chamo novamente. É isso, está atenta, demora até sair de um lugar para o outro. Imagine a loucura que está a vida de repórter num dia como esses e com esse tempo, com essa chuva. Até o céu chorando hoje na despedida do Gugu. Eu já te chamo, Fernandinha. Júlio Pereira, que é neurocirurgião, porque esses eventos, eles naturalmente me despertam interesse e o número de doações com certeza vai aumentar, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, porque é muito forte, né? Você pensar que alguém morreu e logo depois disso você tem uma decisão a tomar. Então a família toma o primeiro susto depois do acidente, dizer que tem que fazer o protocolo. O médico só pode fazer o protocolo depois que avisa a família, que acha que pode ter hemocefálica. E depois, fechando o protocolo, depois de algumas horas, você tem que decidir, vou doar ou não vou doar os órgãos. Então, esse é o primeiro funil. Quando se toma a decisão de doar, o coração está batendo. Coração, os outros órgãos todos Tudo funcionando, urina, tudo funcionando. tudo funcionando. Tudo. Tanto que, você viu, Gugu, 50 pessoas foram ajudadas por ele. Então, uma pergunta que todos nós brasileiros fazemos é isso. Por que que lá nos Estados Unidos até 50 pessoas serão beneficiadas? Sendo que aqui no Brasil, o que a gente lembra aqui no Brasil? Córneas, fígado, rim, baço, que mais? Bexiga também? Tem ossos. Os rins tem dois, né? O pulmão também, Sim, tem um coração. Coração. A válvula, às vezes tem paciente que precisa de um órgão ou de outro. Tem as córneas, que são dois. Tem também tecido osso, que às vezes a gente não lembra. Medula óssea, tem o osso também. Mas aqui a gente retira também ossos e pele? É possível também, é possível também. É porque aqui é muito forte a fila maior do rim. Então o que chama mais atenção quando a gente fala de doação é... E o rim dura mais tempo, até 48 horas entre levar e chegar. Então é um órgão que é bem aproveitado. Outro com o coração, menos horas. Por que a gente doa tão pouco? Tem a barreira cultural, porque é isso que eu falei, é algo que não é intuitivo, né? Você vê alguém, então a família até revolta do acidente, como aconteceu com o próprio caso do Gugu, né? Por que isso aconteceu? Como é que foi isso? Vou ficar de você mal fica com a na vida. dúvida. Você fica na dúvida. Vou né? atender O que aconteceu. uma coisa que ele queria muito, que ele já tinha dito. Quando eu morrer, doem tudo que for possível. Perfeito. O segundo fator, a estrutura hospitalar, porque nem todo hospital tem estrutura de manter alguém vivo. Se não tiver UTI, o órgão vai se perder, porque a pessoa vai falecendo entre falência dos órgãos. E o segundo é a família, que é o maior funil, porque para a família, você dá muita notícia, a gente como médico tem que respeitar. Quando alguém diz não, é não, tem os motivos dela, mas sem dúvida, quando ela diz sim, são dezenas de famílias que ela vai dar um pouquinho da vida para essa família. Quantas pessoas que o corpo de Gugu vai ajudar. Olha aqui no Brasil, gente, nós precisamos de 23.630 rins. 23 mil! Nós precisamos de 10.825 córneas, 1.124 fígados, 260 corações e precisamos de 199 pulmões. Gente, total 36.038 pessoas aguardam um órgão para transplante. Para a gente ter ideia, só para você ter ideia do rim. O rim, a pessoa às vezes fica presa a uma máquina de diálise, porque ela está o tempo todo tendo que ir quase várias vezes na semana e até um centro para fazer a diálise e voltar. Você doou esse órgão para ela, ela vai ter a vida dela de volta ao normal. E a qualidade está melhorando muito do transplante. Então a rejeição, que todo mundo fica preocupado, tem sido cada vez menor. Tá melhorando, e o Brasil, que a gente não sabe, muita gente não sabe, é líder mundial em transplante. Ainda, mas olha, precisamos ainda muito. Muito. Não é essas campanhas. Nós não deveríamos fazer campanhas constantes, doutor? Deveríamos. O Pra brasileiro vem toda coisa ruim, né, em vários setores, que ele é meio desconfiado. Sim. Então, ele tem a primeira dúvida, esse protocolo está correto?
ele está certo. E no Brasil é muito bem Confiar estabelecido. no médico, meu Deus do céu. São 2 independentes, né? Sim. Ainda tem a equipe da UTI que está vendo, tem a Isso. equipe do transplante, né, que não vai fazer. Tem um exame complementar que vai ser feito. Então, assim, é uma rede de pessoas que elas auxiliam e são feitos no Brasil por uma fila única. Eu já ouvi tanta bobagem assim, sabe? Não, a pessoa está viva, ela pode voltar a viver, não vou deixar que tire, não. Confia no médico, não é apenas uma opinião, é mais que uma, né, doutor Júlio? O caso do Gugu é bem emblemático por isso, né? Você teve aquela confusão inicial de informação, né? Porque tem um tempo que você precisa para fechar. Quero voltar com o senhor. www.julio_, não é underline, é tracinho, pereira.com. A gente volta a conversar, Tudo viu? bem. Que precisamos. Vamos lá. Obrigadíssimo. Amanhã a gente vai acompanhar o sepultamento de Gugu Liberato aqui no programa. Boa tarde e até amanhã.